Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 13, concluindo assim o trimestre, nosso terceiro trimestre de 2020, onde estaremos estudando a lição que tem por tema: a vigilância conserva pura a igreja. O nosso textual diz assim: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Isso está em Marcos capítulo 13, versículo 37. A nossa verdade prática diz o seguinte: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 aos versículos 13, que fala-nos sobre a parábola das 10 virgens. Diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-a para vós. E tendo elas indo comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Há um erro aqui, acabou tendo uma repetição, né? Objetivo geral: sinalizar a necessidade de um aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. E tem alguns pontos específicos, 5 pontos específicos. Primeiro, apontar o sentido da expressão à meia-noite. Segundo, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Terceiro, expor que a meia-noite é a hora das trevas. Quarto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E quinto e último, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Pois bem, a nossa introdução diz o seguinte: chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus capítulo 25, versículos de 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Ou seja, o comentarista, ele, para concluir a lição, o trimestre, ele fez uso da parábola das 10 virgens e como isso está sendo atual nos nossos dias.
Fala-nos de 10 virgens, sendo que 5 eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia diz que 5 delas elas tinham azeite em condições de não só fazer a viagem, mas concluir todo o percurso, mas 5 não tinha azeite suficiente. Para a cultura judaica era normal que houvesse um cortejo nupcial onde virgens caminhavam da casa da noiva até a casa do noivo, aonde seria realizado a festa de casamento. E nós sabemos que naquela época não havia energia elétrica e uma das ferramentas utilizadas para iluminar o caminho era a lamparina acesa. Por isso a Bíblia diz lá em Salmo de número 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Como esse cortejo acontecia na parte da noite, havia necessidade de se ter uma lamparina para iluminar o caminho, para que as pessoas, primeiro, tivessem condições de enxergar o caminho por onde estava passando. Por isso a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés. As pessoas precisavam caminhar, mas a Bíblia, ela trabalha com simbologia. Ela diz que a lâmpada para iluminar os pés é a palavra do Senhor, para que a gente não venha tropeçar em nenhum erro, para que a gente não venha cair em algum tropeço que são colocados na nossa vida. E diz que é luz para os nossos caminhos. Só que para a lamparina ela permanecer acesa, ela dependia de azeite. E as pessoas precisavam ter uma reserva para que pudesse alimentar a lamparina no decorrer da viagem. E nós, para os nossos dias atuais, nós precisamos de reserva, nós precisamos meditar, estudar a palavra do Senhor, para que na nossa trajetória de vida nós tenhamos reserva de azeite, unção do Espírito Santo na nossa vida e conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito vos lembrará de todas as coisas que vos tenho ensinado. Mas o Espírito só vai se lembrar, só vai te lembrar daquilo que você já tem, daquilo que você já possui. Se você não tem conhecimento, se você não tem lido a palavra do Senhor, como é que o Espírito Santo vai poder te lembrar de alguma coisa? Mas a Bíblia também menciona o seguinte, que nesse cortejo, como havia uma demora, o noivo não aparecia, o que elas faziam? O que elas fizeram? Aguardaram e acabaram dormindo. Certa vez Jesus, ele chama os seus discípulos e ele pede para que eles orem com ele por um período de tempo, porque ele estava sabendo que estava próximo a sua hora dele ser entregue ali por Judas e ele passar por todo aquele sofrimento, ser julgado, crucificado e morto na cruz do Calvário. A Bíblia diz, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça e que morra por todos nós, por toda a humanidade, por todos os judeus. E eles não acreditavam nisso, eles achavam que, como Jesus ele estava ensinando-lhes em parábola, eles achavam que isso não aconteceria, mas ele pede o seu discipulado, pede os seus apóstolos para que eles pudessem vigiar, orar ali com ele por um período de tempo. Ele leva os 12. Mais para frente, ele chama Pedro, Tiago e João. E então ele chama eles para mais próximo deles e depois ele vai mais adiante e passa a orar. Depois dele fazer a oração, ele retorna para eles e percebe que eles estavam dormindo. Jesus vai até eles, acorda-os e diz, poxa, eles provavelmente estavam cansados, provavelmente eles estavam fadigados dos seus trabalhos cotidianos, das suas viagens missionárias que eles faziam com Jesus. E na época eles faziam todo esse percurso a pé,
Então, o que acontece? Pedro, Tiago e João, mais particularmente a Pedro, aquele ao qual ele entrega a chave da igreja, aquele que praticamente fica responsável pela igreja, que faz os primeiros sermões lá em Atos, após o derramamento do Espírito Santo, e onde mais de 5.000 almas aceitam Jesus, depois mais 3.000 almas aceitam Jesus, se batizam e faz parte da primeira igreja primitiva. E ele fala com Pedro: Pedro, não pode vigiar comigo nem mesmo uma hora. E assim a Bíblia diz que as noivas, as damas, as virgens, elas adormecem. Mas em dado momento, diz que ao chegar à meia-noite, né, elas são acordadas, são despertadas. 5, elas acendem todas as lamparinas. 5 têm reservas, mas 5, as loucas, não tinham reservas. E ela pede azeite, e ela diz: olha, que não venha faltar a nós e a vós, vão e comprem. Mas no momento em que elas saem, chega o noivo. A meia-noite é um momento de nós prestarmos atenção. Nós vamos ver nessa lição, nos tópicos seguintes, que a meia-noite é um ponto crucial. Primeiro, porque é a virada de um novo dia, ou seja, pode se marcar como um novo acontecimento. A meia-noite é uma hora perigosa, onde nós devemos vigiar, porque é na calada da noite que os ladrões, os salteadores, eles vêm para tentar roubar. A Bíblia diz que ele não vem senão o nosso inimigo com o objetivo de matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Nós precisamos estar vigilantes. E o que vem acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos anos, nós temos vistos claramente, a olhos nus, que a vinda de Jesus se aproxima e nós precisamos ter azeite, nós precisamos ter reserva na nossa lamparina para não sermos pegos de surpresa. Tudo que está escrito lá em Mateus capítulo 24 está acontecendo. Nos últimos dias acontecerá que haverá fome, terremotos, guerras, rumores de guerras. Mas não vos espante, porque ainda não é o fim, mas os sinais. Nós temos visto pessoas padecendo fome, dificuldade, como na África, na Índia, em locais onde não há uma grande distribuição de renda da parte econômica e muitos padecem necessidade, padecem fome. Nós temos visto agora, por último, a pandemia mundial do coronavírus e quantas pessoas têm morrido por esta pandemia. Nós precisamos estar atentos para a vinda de Jesus Cristo. Estamos próximo à meia-noite, onde haverá um evento, onde Jesus virá para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para este evento, queridos. O primeiro ponto diz assim, olha, à meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do tempo de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Ou seja, queridos, o que já passou, o que nós já vivemos, nós não podemos mais retroagir
e mudar o passado, mas nós podemos viver uma vida íntegra de forma que o nosso futuro seja melhor do que o nosso passado. Meia-noite marca-se um período onde se acabou o que nós fizemos no decorrer do dia. E aqui nós vemos que vai marcar o fim de uma dispensação, o fim da dispensação da igreja. E por isso nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus, onde ele virá para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que somos os sustentáculos da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Por isso que nós devemos, o que tivermos que fazer, fazermos enquanto podemos, fazer conforme a nossa força, porque depois que Jesus voltar, queridos, aí não há mais o que fazer. Depois que se fecharem as portas, que as noivas, que as virgens adentrarem as festas nupciais com o noivo, não tem mais o que nós fazermos. E por isso há necessidade de nós ficarmos de prontidão, vigilante, com o nosso azeite na lamparina, com a unção do Espírito Santo, meditando na palavra do Senhor, para a gente não corrermos o risco de, na hora do grande dia do arrebatamento, nós ficarmos, mas que nós possamos estar atentos para ouvir o som da trombeta, o alarido que acontecerá no céu pelos arcanjos, e ouvir o nosso nome ser chamado nas alturas para morarmos nas mansões celestiais. Glória a Deus! Quantos aqui não anseiam morar nos céus? Nós estamos aqui de passagem, nós somos um povo peregrino, assim como a nação de Israel peregrinou no deserto, nós estamos peregrinando aqui neste mundo, meus queridos, mais ansiosos por ter o nosso nome escrito no livro da vida e que seja chamada a senha, o nosso nome, para juntos morarmos nas mansões celestiais. Mas aquelas que foram imprudentes, as virgens chamadas de loucas, elas saíram do local onde ela estava, ali onde foi marcado o local para se encontrarem com o noivo, para comprar lamparina. Ou seja, querido, nós precisamos guardar azeite, nós precisamos ter reservas para acendermos as nossas lamparinas e permanecermos com ela acesa, para que não venhamos a correr o risco de sairmos do local, sairmos da igreja, sairmos do estado da unção, do Espírito Santo, da vigilância, e o noivo vir para buscar a igreja e nós ficarmos. Elas saíram para comprar o azeite no momento impróprio. Era para elas já ter o seu azeite junto com elas para estar preparada. E elas, como não estavam, não agiram com prudência, a Bíblia as chamam de loucas em umas versões, em outras versões chamam de imprudentes. Então elas saem para buscar o azeite, mas ao retornar, o noivo já tinha entrado com aquelas que foram consideradas prudentes. E aí ela bate na porta, bate no portão, e ele diz: olha, eu não vos conheço. Nós precisamos estar atentos, preparados, com o azeite na nossa lamparina, para entrar para a festa junto com o noivo. Segunda epístola fala-nos da meia-noite, início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando o novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã,
e vem também a noite. Isaías capítulo 21, versículos 11 e 12. Nós precisamos estar preparados, porque breve chegará um novo dia, uma nova etapa, uma nova trajetória. Deus tem mudança de vida para você, Deus tem coisas novas para a sua família, Deus tem coisas novas para o seu ministério, Deus tem coisas novas para você. Nós precisamos ficar atento para a chegada de um novo dia, de um novo marco, de um novo acontecimento. No teor da lição é a vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos para isso. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, diz: não quero que sejam ignorantes no que tange a estas coisas. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo incorruptível, e haverá um som de alarido, voz como de arcanjo, e Jesus aparecerá nas nuvens para buscar a sua igreja. A noite vem, quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Jesus, da ira de Deus, será pisado sem misericórdias. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Assim como na época de Noé havia um anúncio de que haveria um dilúvio sobre a face da terra, e o Noé, por ordem de Deus, construiu uma grande arca. As pessoas não acreditavam, riam dele, caçoavam dele, até que chegou o dia do dilúvio, e somente quem estava dentro da arca, dentro daquele barco construído por Noé, é que foi salvo. Está chegando amanhã o novo dia, e é o dia de Jesus. Para a igreja, aqueles que estiverem preparados, com a lamparina acesa, com reserva de azeite para a sua lamparina, ouvirá o chamado do noivo de Jesus Cristo e entrará para as bodas, para a sala nupcial. Mas para aqueles que ficarem, haverá também a ira, será marcada como um momento. Nós sabemos que Jesus, ele irá julgar todas as nações. Aqueles que ficarem e não participarem do arrebatamento da igreja conhecerão da ira e da justiça de Deus. Está próximo o governo do anticristo, oferecendo uma falsa paz, oferecendo uma falsa harmonia, mas nós sabemos que ele tentará se assentar no trono de Davi, se proclamando o próprio Deus, o próprio Jesus, mas nós sabemos que isto é a besta, e os sinais já estão aí. Haverão 3 anos e meio de paz, mas depois haverá 3 anos e meio de perseguição. E enquanto a igreja estará nesse período, nas bodas, nas salas nupciais, vai haver julgamento, vai haver a ira de Deus sobre o pecado de
toda a humanidade. Irá marcar um período do fim da dispensação da igreja, o fim da dispensação da graça de Deus sobre a face da terra. E a partir do momento que a igreja for retirada desta terra, que é o evento do arrebatamento, o Senhor também marcará para a igreja as núpcias, para a igreja a festa, para a igreja um momento de paz, receberemos os galardões, a nossa coroa da vida, mas para o mundo que ficar, conhecerão a ira do Senhor. 2. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda a espécie, as perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral prova que já anoiteceu há muito tempo. Nós já vemos que está havendo tentações, perseguição à igreja, ódio aos crentes, uma corrupção moral como antes nós nunca havíamos passado. Praticamente parece que estamos vivendo o período de Sodoma e Gomorra, vi que tantas coisas, tantas aberrações têm acontecido nesses últimos dias. É porque já anoiteceu, já estamos vivendo períodos onde se aproximam a vinda de Jesus. As nações estão em trevas, há guerras e rumores de guerras. O período de guerras nucleares, biológicas e químicas constituem uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação, e não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Interessante é que o comentarista, ele escreve esta lição, foi no ano de 93, saudoso pastor Eurico Bergster. E como é atual esta lição? Aqui fala de guerras nucleares, guerras químicas, guerras biológicas, e cada discussão que acontece na ONU entre os países lá próximo a Israel, nós vemos